Olá amigos, paz e graça a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Paulo Morini, moro aqui em Borborema, interior de São Paulo. Estou aqui para dar um testemunho a vocês sobre o que eu passei no sistema religioso, precisamente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, eu sou uma pessoa que sempre frequentei as igrejas chamadas evangélicas. Há muito tempo eu venho frequentando essas igrejas desde a minha infância. Assim, não continuadamente, mas sempre estive em alguma, saía, voltava. E em um determinado tempo da minha vida, precisamente há uns 8 anos atrás, eu passava por um momento muito difícil da minha vida e conheci a Igreja Adventista através da minha sogra, né, que nos levou a um pastor e que esse pastor nos trouxe alguns estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inicialmente a minha esposa se batizou primeiro, eu ainda fiquei um tempo e depois de muitos outros estudos eu decidi me batizar. No início foi um trabalho interessante, uma igreja nova, né, que pregava um evangelho diferente das outras igrejas, e a gente, como todo iniciante, se empolga, né, se empolgamos e participamos muito da igreja. Foram muitas campanhas, foram muitos congressos, enfim, muitos estudos, inclusive para outras pessoas. E aí, como a coisa foi seguindo, e todo esse processo de igreja, ela vai entrando dentro da gente, né? A igreja ela é construída para motivar as pessoas, né, a continuarem ali dentro, a continuarem ali fazendo o trabalho que eles chamam para Deus, mas no fim a gente sabe que não é para Deus coisa nenhuma, né? É um trabalho para a denominação religiosa, para ela crescer, e não para o evangelho crescer. Enfim, nesse processo todo, meus irmãos, meus amados, em determinado momento eu comecei a questionar algumas coisas da igreja, que no meu ponto de vista não tinha uma relação, né, com aquilo que eu começava a estudar da Bíblia. Por exemplo, eu comecei a questionar muito a questão da senhora Ellen White. Eu comecei a ler muitas coisas sobre o Ellen White, porque a Igreja Adventista tinha essa senhora como uma profetisa da igreja, uma mentora intelectual da igreja, e eu me senti na obrigação de conhecer melhor essa senhora. E eu fui me aprofundando nas discussões, né, nos estudos próprios meus, logicamente dentro das minhas limitações. E eu comecei a questionar, porque eu via nessa senhora uma pessoa muito habilidosa em escrever livros, né? Mas eu não via nenhuma santidade diferenciada nessa pessoa. Haja visto que ela participou lá no início da igreja de uma campanha frustrada da volta de Cristo, sendo que a própria Bíblia diz que nem o filho saberia o dia da volta, senão o próprio pai. Isso me deixou um pouco constrangido em relação a ter essa senhora como uma mentora espiritual ou até mesmo uma profetisa. E o que mais me assustava, meus irmãos, é que a Igreja Adventista tinha essa senhora como uma coisa além do que se possa imaginar, né? Por exemplo, se falava mais na igreja dessa irmã Ellen White do que do próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, né? Tudo que se pregava na igreja tinha
os livros dessa senhora envolvidos, né? Todas as campanhas de que a igreja necessitava, de evangelização, melhor dizendo, tinha que ter os livros dessa senhora envolvidos, né? Embora a gente reconheça que é uma excelente escritora, não passa, no meu ponto de vista, não passa além disso, né? Não se pode, em hipótese nenhuma, comparar, né, com o nosso Salvador Jesus Cristo. E a Igreja Adventista tinha essa senhora como uma espécie de talismã, né, de idolatria em relação a essa senhora. Isso eu comecei a questionar alguns pastores e eles me dizem: Paulo, não questione o que a igreja tem como doutrina. A igreja estudou isso nos seus concílios, e, enfim, nenhuma resposta concreta vinha, né, de encontro aquelas dúvidas que eu tinha. Eu colocando aqui no vídeo para vocês, né, que eu separei, eu vejo um outro problema muito sério em relação à igreja, que era as disputas de cargo dentro das igrejas, né? As igrejas anualmente faziam as chamadas reuniões para distribuição de cargos. A minha igreja, no entanto, porque era uma igreja pequena, mas nas igrejas grandes que a gente frequentava, a gente via o tamanho das confusões, das brigas que rolavam nessas igrejas em relação a quem seria o ancião-chefe, quem seria o ancião subchefe, a tesouraria, enfim, os melhores cargos da igreja, né? E os menores eram distribuídos ali para os membros menos efetivos, vamos dizer assim, menos habilidosos, né, para o sistema religioso. E nós ficamos assim. Eu, pessoalmente, questionava muito isso. E os pastores usavam sempre os mesmos argumentos: olha, não se questiona, procura seguir o seu caminho cristão, segue o seu caminho cristão que é melhor, não questiona isso, não questiona aquilo, porque isso não pode, isso é contra a lei da igreja, e papapá, etc. e tal. Posteriormente eu comecei a questionar também o dízimo, né? Estudei muito Malaquias, o livro de Malaquias, e entendi que ali se falava para os sacerdotes levitas da época, né, e para o povo de Israel, um povo limitado, né, que foi naquela época, né, distribuído em tribos, e que Deus criou o dízimo para custear os sacerdotes da época e também os necessitados, os órfãos, as viúvas, etc. E a Igreja Adventista teimava em dizer que Jesus teria abolido as leis, né, cerimoniais na cruz, porém o dízimo não, né? Então isso tudo foi me deixando muito preocupado, eu me questionava muito, a minha esposa me questionava, a gente se questionava muito, começamos a ser colocados de lado dentro da Igreja Adventista, e tudo isso foi nos trazendo um certo incômodo, né? Uma certa, vamos dizer assim, separação, né, das lideranças da igreja. Porque lá não se questiona, lá se obedece, né? As pessoas não podem questionar nada que tenha conflito com os interesses da igreja. E eu comecei a me perguntar: ora, será que aqui é meu lugar? Será que essa igreja realmente é a igreja que representa Cristo, como eles dizem? Né? Nesse caminho todo, meus irmãos, minhas irmãs, e todos vocês que assistem a TV Caminho Livre, por isso eu estou aqui dando esse depoimento para vocês. Eu conheci, né, eu hoje entendo até por Deus, a TV Caminho Livre na internet, né, no YouTube, e comecei a assistir os vídeos colocados na TV Caminho Livre pelo irmão Paulo, pelo irmão Elias, pelos dois, enfim, e comecei a entender, a questionar coisas
que eu já tinha dentro de mim como estranhas, né? A TV a Caminho Livre veio de encontro àquilo que eu estava precisando naquele momento de dúvida, né? E eu questionava muito também o porquê do juiz investigativo, se Jesus já tinha consumado tudo na cruz, para que tinha que ter outra investigação dos seres humanos? Enfim, todo esse processo na TV Caminho Livre clareou para mim o que eu precisava saber, né? Não que eu tenha acreditado no que o Paulo Coelho disse, eu fui buscar na Bíblia. E meus irmãos adventistas, vocês que estão nas igrejas, busquem a Bíblia. Não acreditem no que as pessoas falam para vocês. As pessoas falam para vocês o que elas querem falar. Busquem na Bíblia o que realmente está correto. Nós não podemos aceitar imposição de essa ou daquela determinada religião. E eu continuei a pesquisar, a trabalhar, a ler, né? E chegou um determinado momento que eu cheguei à conclusão de que eu ia sair da igreja. Eu e minha esposa, depois de muitos estudos, chegamos e pedimos o nosso desligamento da igreja. Fomos ameaçados de que iríamos perder a salvação, de que o diabo tinha nos pegado, enfim, todo esse, que o que desligava no céu desligava na terra, umas coisas assim que não tem sentido, né? E depois foi orientado pela igreja para que nenhum membro da igreja fosse até minha casa, né? Entrasse na minha casa, conversasse mais com a gente, porque tinha medo ou receio de que a gente falasse dessa verdade que a gente conheceu, né? Desse novo evangelho, esse evangelho vivo que somente Cristo pode nos trazer. Tudo isso foi passando, tudo foi acontecendo, e nós aqui trabalhamos muito essa questão, né, de estudar a palavra de Deus verdadeira, né, e fomos aprendendo a cada dia mais, ouvindo e lendo, né, e passando pela Bíblia. E nesse inteirinho, vamos dizer assim, eu conheci a passagem bíblica que, a meu ver, me trouxe uma libertação do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Romanos 8, 29 e 30. Está aqui no nosso vídeo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre meus irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Meus irmãos, meus amados, esse texto, Cristo está dizendo que é Ele que nos salva, é Ele que nos chama, que já tem um povo escolhido nessa terra. Como a TV Caminho Livre vem pregando para nós, para vocês, o povo de Deus já está escolhido nessa terra, e não há nada que você possa fazer para mudar isso, né? O Espírito Santo de Deus está pegando essas pessoas na terra para que ela possa participar desse mundo verdadeiro, desse evangelho puro de Cristo, que não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de dízimo, não depende de nada disso. É um evangelho puro e verdadeiro, né? Esse evangelho que nós queremos que você conheça, esse evangelho que não depende de ninguém para você ser salvo, somente de Cristo, porque Ele vai te escolher e vai te salvar, né? E que nada disso que é dito dentro dessas igrejas, né, de coisas, doutrinas de homens que são criadas por seres humanos, né, que o sistema religioso criou para se manter no poder e se autossustentar através de dinheiro doado e imposto, né, por uma fé que não existe, uma fé que foi criada lá para os judeus da época.
Nós temos que nos libertar desse evangelho amarrado, né? Que não é de Jesus Cristo. É isso que a gente quer dizer para vocês. Também nós queremos falar sobre pastores. Os pastores, irmãos, em Isaías 56, 11, fala muito claramente, cada um puxa a sardinha para sua brasa. A igreja adventista puxa para dela, a outra igreja puxa para dela, todo mundo puxa para dela, e Jesus Cristo não tem nada nesse meio aí, né? Cada um puxa para sua ganância. Pastor, irmãos, não é cargo, pastor é dom, né? São dons que Deus deu para as pessoas de pregar o evangelho. Não tem nada a ver com a questão de você ganhar para pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado de forma livre, de forma de graça, como Deus deu para todo mundo de graça, né? Você vai receber de graça e vai levar de graça esse evangelho a toda criatura, a todo povo. E é nesse sentido que a gente fala para vocês, nesse testemunho. Não acredite em livros, em profecias bíblicas que não são homologadas por Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos quer salvo, mas de maneira leve, de maneira tranquila. Não que você tenha que deixar de cumprir aquilo que Deus determinou para você, né? Porque existe uma tese nos adventistas, né? Se Deus aboliu as leis, então agora você pode matar, roubar, pode fazer o que? Não, Jesus disse bem claro, a lei está abolida, né, no papel, mas na pedra, mas eu vou escrever no seu coração aquilo que você tem que fazer. E nós sabemos no nosso coração o que nós temos que fazer. O ladrão sabe que não pode roubar, o assassino sabe que não pode matar, né? E todo mundo sabe o que é pecado e o que não é, porque está escrito no coração de cada um, porque nós somos a igreja de Cristo. E nós somos aqueles que Deus cuida, né, para ser a sua igreja, onde o Espírito Santo de Cristo, de Deus tem que morar. E a gente aprende que fazer mal e fazer as coisas ruins para as pessoas não é digno do nosso Senhor Deus. Não precisa de igreja para isso. Nem adventista, nem nenhuma igreja. O sábado, de qual a igreja adventista tanto fala, também é uma lei que foi escrita para os judeus, né? Foi escrita para os judeus. E nós, que estamos vivendo na graça de Cristo, não temos que cumprir lei escrita para judeus. Nós temos que servir a Deus todo dia. Nós temos que servir a Cristo todo dia, de segunda a domingo. Não tem dia separado para isso. Nós temos isso claro. E isso que nos trouxe essa liberdade de ser evangelho puro e verdadeiro, né? Que nós aprendemos aqui na TV Caminho Livre, né? E que nós aprendemos na Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a verdadeira palavra de Deus, tirando a religião de dentro da gente, colocando a Bíblia dentro da gente. Porque a religião, ela não é uma coisa que veio de Deus, é uma coisa que veio pelos homens do sistema religioso. Deus não precisa de religião para te salvar, e muito menos você precisa, porque a salvação vem de Cristo Jesus. Romanos 8, 30 e 31 nos deixa isso muito claro, que a salvação é o próprio Cristo quem determina, e que aqueles que estão escritos no livro da vida já estão escritos desde a fundação do mundo. Por isso, meus irmãos, creiam que vocês são a igreja de Deus e que vocês vão ser salvos pelo próprio Jesus, e que nós que somos filhos dele, temos que pregar o evangelho. E é isso que a TV Caminho Livre tem feito.
pregar o evangelho puro e verdadeiro de Cristo, aquele que nós também queremos pregar. Então, o meu testemunho para vocês é esse. Espero que vocês fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente continue sempre juntos por aí, né? Embora a distância seja um pouco grande, mas o coração vai estar sempre junto com a TV Caminho Livre, com os irmãos que lá estão, com você que está nos ouvindo agora, que precisa de uma palavra amiga e verdadeira. Nós vamos estar sempre com vocês. Um grande abraço a todos, que fiquem com Deus nosso Pai e na paz de Cristo.